Redatores freelancer. De onde vêm? Do que se alimentam? Eles dormem? As inteligências artificiais vão exterminá-los? Hasta la vista, baby. Tudo isso... No Globo Repórter. E aí, meus queridos, beleza? Meu nome é Rafinha Soares, eu sou redator freelancer há mais de 10 anos e hoje eu vou contar pra vocês, bem resumidamente, se é que eu consigo fazer isso, prolixo que chama, né? Eu vou contar pra vocês o quão resumidamente eu consegui sobre a história da profissão de redator freelancer, redator web, redator SEO, desde o seu aparecimento na internet até os dias de hoje e a sua nova batalha de sobrevivência na luta contra as inteligências artificiais que vão tomar o nosso trabalho. Será? Mas eu não conseguiria chegar nos dias de hoje sem começar pelo começo. Senta que lá vem a história. Sim, começar lá do começo da popularização da internet para o grande público, para as pessoas normais como eu e você. Afinal, a internet era inicialmente uma ferramenta estadunidense de comunicação entre cientistas, militares e políticos, que era testada e usada durante a Guerra Fria desde 1969. Seria a internet o Capitão América da vida real? Brincadeiras à parte, os primeiros sites comerciais acessíveis ao público apareceram na década de 80, e no Brasil só por volta de 1994, 95, ainda com a internet discada, que a maioria de vocês nem deve saber do que se trata. Os sites eram totalmente revolucionários para aquela época. Eles usavam programação HTML simples, tabelas, rodavam no Netscape Navigator, no Internet Explorer, mas vistos de hoje, eles iam parecer uma piada. Se a gente não levar em consideração sites de universidades e órgãos públicos, o primeiro site registrado no Brasil foi o da CEMIG, que é a Companhia de Energia de Minas Gerais. Nessa época, muitas das grandes empresas que atuavam no Brasil também criaram seus sites, e junto desses sites veio a pergunta: quem vai fazer a parte escrita do nosso site? Seria um trabalho para um jornalista, para um profissional de letras, para um publicitário, para o dono da empresa? Ou seria algo para o estagiário no intervalo entre separar os documentos da próxima reunião e pegar o cafezinho do chefe? E de início, esse novo trabalho caiu no colo, sabe de quem? De quem tivesse à disposição naquele momento. Como geralmente o que precisava ser escrito nos sites era somente a parte institucional, a parte de produtos, a parte de serviços, e quase sempre as empresas já tinham tudo isso montado para suas apresentações fora da internet, seja para anúncios de jornais, anúncios de TV, catálogos, revistas e coisas desse tipo, então o que era feito era só replicar esses conteúdos já existentes para cada parte do site que correspondesse a esses conteúdos. Com a popularização da internet, ainda nada popular na verdade, né? Toda empresa começou a querer ter o seu cantinho online, e com os grandes jornais também não seria diferente. Os grandes jornais brasileiros viram na internet uma chance de não só uma maior distribuição das matérias que também estampavam os jornais impressos, mas também de adicionar outras matérias tendo os seus sites com uma forma ilimitada de colocar conteúdo. Junto dos jornais, muitas empresas criaram também o que ficou conhecido como portais de mídia online, sendo que muitos desses existem até hoje. Esses portais juntavam notícia jornalística, juntavam entretenimento, esporte e tudo que pudesse atrair o público que estava navegando na internet para mantê-los o máximo de tempo possível lendo seu conteúdo. E essas grandes empresas de mídia meio que estavam sozinhas pela web até que eles chegaram. Esquece tudo que você sabe sobre o termo blogueirinha de hoje em dia. Nos primórdios da internet, os blogs nada mais eram do que diários escritos online, onde as pessoas falavam da sua vida pessoal e profissional, do seu dia a dia, dos seus hobbies e coisas desse tipo. Por sinal, o primeiro blog da internet, segundo as minhas pesquisas, é claro, foi criado por um brasileiro. E se por acaso você tiver alguma informação diferente disso, eu vou adorar saber. O nome dele é Cláudio Pinhanês. Ele é cientista do MIT Media Lab. E ele criou o seu diário virtual online em 1994. Lá ele falava sobre filmes, sobre suas viagens, ele documentava sua vida de forma geral. Mas foi em 1997 que surgiu o termo weblog, que foi criado por John Barger, jogando com
weblog, que se refere à expressão login, que apesar de ter praticamente a mesma pronúncia, tem um significado diferente de login. A palavra login é ligada ao registro de informações e eventos, o que acaba tendo tudo a ver com os primeiros blogs que apareceram pela internet. Afinal de contas, fazer um registro na internet, weblog. E foi só em 1999 que, com um novo jogo de palavras de Peter Melhouse, o termo weblog virou blog, depois ficando só o blog, como é chamado hoje em dia. E essas pessoas que escreviam nesses diários, nos blogs, passaram a ser chamados de bloggers, os blogueiros. Não faz muito mais sentido que chamar assim a galera da dancinha? E naquela época, para alguém ler o que você escreveu no seu blog, como não existiam as redes sociais para ajudar na divulgação, você tinha que enviar de amigo para amigo, seja usando um e-mail, mandando o link na sala de bate-papo da UOL, com o seu nick gatinhorj17, ou no finado do MSN, ou pessoalmente. Enfim, você precisaria usar o boca a boca para o seu conteúdo chegar em outras pessoas. Muitos desses blogs já eram o que a gente chama hoje de blogs de nicho, ou seja, aqueles blogs que falam sobre um assunto específico, como por exemplo culinária, um blog de viagem, um blog de moda, um blog de entretenimento, um blog de literatura e por aí vai. Aconteceu que alguns blogs de nicho conseguiram passar da fronteira do boca a boca, se destacando com seus conteúdos, e as grandes empresas, os grandes portais de mídia, lembra que eu falei como eles estavam buscando seus espaços na internet? Esses grandes portais começaram a olhar com bons olhos para esses blogs e incorporá-los em seus sites, deixando alguns deles até mais famosos por conta disso. Só um parêntese rápido aqui. Essas empresas, elas só começaram a fazer as parcerias com os blogs depois de um bom tempo, quando elas viram que eles estavam realmente fazendo bastante sucesso. Antes disso, muitas delas, principalmente os grandes jornais, fizeram uma grande propaganda contra os blogs, usando o fato de que você não fazia ideia de quem estava por trás de algum dos conteúdos que começaram a circular pela internet, como mostra essas campanhas do Estadão. Mas não tinha jeito, os blogs já eram um sucesso. Esses blogs começaram até mesmo a conseguir ganhar dinheiro, com venda de espaço de mídia dentro dos sites, com venda de publicidade de forma geral, banner, postagens patrocinadas, entre outras formas. E com essa profissionalização dos blogs, muitos proprietários começaram a precisar de quem os ajudasse a produzir conteúdos em maior escala para os seus sites, convidando então outras pessoas para produzirem esses novos conteúdos, seja de uma forma paga ou de uma forma gratuita. Eu acredito que esse foi o primeiro momento onde apareceram os profissionais que mais tarde seriam os redatores freelancer. Junto do surgimento dos sites e dessa dita popularização da internet, outro tipo de serviço que passou a existir foram os buscadores de sites, aqui no Brasil mais lembrados pelo KD, AltaVista e Aonde. Esses buscadores juntavam uma lista de sites, que por sinal o KD fazia isso de forma manual, enquanto os outros já conseguiam usar uns robozinhos para isso, e apresentava esses sites geralmente até mesmo em ordem alfabética. E um fato engraçado é que com essa questão da ordem alfabética, muitos sites passaram a ter seus domínios escolhidos para aparecer primeiro nessas buscas. Isso fez surgir vários domínios com vários números na frente do nome da empresa e do site, ou até mesmo várias letras A, para garantir que aparecia na frente das buscas. Em 1997, surgiu um dos maiores marcos da evolução da internet, o Google. Ele era um buscador inovador que já não apresentava os resultados em ordem alfabética, mas que se comprometia a sempre tentar mostrar para a pessoa que fazia a busca, para o usuário, os melhores resultados relacionados ao termo buscado, usando vários fatores, que esses foram mudando no decorrer do tempo até os dias de hoje, para fazer essa seleção dos sites e a ordem que esses sites seriam apresentados. O Google levou o jogo dos buscadores para um outro nível, e junto disso, o jogo do conteúdo para a internet também começou a virar. Os donos de site começaram a pensar no famoso SEO, sigla de Search Engine Optimization, que em português quer dizer otimização para os motores de busca. Começaram então a ser usadas técnicas para deixar os sites mais rápidos de abrir para os leitores, a deixar os layouts mais atrativos e muitas outras adaptações para fazer os sites conseguirem ficar melhor posicionados nesse buscador que tomou a internet a partir dos anos 2000 até os dias de hoje, o Google. E junto dessas técnicas, a produção de conteúdo também começou a evoluir para se encaixar nas estratégias de SEO. E as pessoas que escreviam conteúdo, por sua vez, também tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Claro que nem sempre foi assim. Um tempo atrás, as pessoas conseguiam posicionar seu conteúdo na primeira posição do Google só enchendo eles de palavra-chave e usando artifícios para enganar os buscadores, fazendo o tal Black Hat. Mas isso não é assunto para agora. Quem sabe em outro momento não rola um ensaio especial só sobre a evolução do SEO e da otimização de conteúdo. Nos dias de hoje, um bom conteúdo, aliado a uma boa estratégia, passou a ser primordial para um site aparecer bem posicionado nas buscas do Google, e os redatores passaram a ter que se aprimorar ainda mais, tanto na parte da qualidade do conteúdo, quanto na parte da otimização desse conteúdo de forma mais natural possível. Sempre lembrando que deixar tudo verdinho no Yoast não é fazer SEO. Tem um vídeo só sobre isso aqui no meu canal que você pode assistir depois.
Com esse desenvolvimento das ferramentas do Google e uma infinita quantidade de conteúdo de vários tipos agregado em um só lugar, qualquer dúvida ou curiosidade que a pessoa tivesse, ela acabava indo fazer essa pesquisa onde? No Google, é claro. As empresas começaram a entender isso e a enxergar os blogs como verdadeiras e poderosas ferramentas de marketing. Nesse ponto, os redatores já eram contratados por várias empresas para, junto das suas equipes de marketing, produzissem conteúdos otimizados que pudessem responder essas perguntas que as pessoas faziam lá no Google e tirar essas dúvidas de quem poderia futuramente se tornar seus clientes. O conteúdo é rei, diriam por aí. E isso é a cada dia uma informação mais verdadeira. E nesse processo de coroação do conteúdo, quem vem como seu leal escudeiro? Ele mesmo. O redator freelancer. A figura do redator freelancer passou a ser uma das mais buscadas e requisitadas em toda a internet. E isso fez com que o número de pessoas que viram essa profissão com bons olhos também crescesse. Com esse número de profissionais de redação web aumentando e a concorrência ficando cada vez maior, começou também entre os redatores uma busca para conseguir se diferenciar perante os clientes. Fosse se especializando em algum nicho, fosse aprimorando ainda mais as habilidades de escrita, fosse se tornando especialista em otimização de conteúdo, fosse oferecendo mais serviços agregados à produção de conteúdo, alguns profissionais de redação conseguiram esse destaque e começaram a ter um grande sucesso em construir a sua marca pessoal e manter um relacionamento duradouro com bons clientes. E tudo corria bem, até que o mundo parou. A Organização Mundial da Saúde classificou a disseminação da doença causada pelo novo coronavírus como uma pandemia. O Brasil tomou conhecimento hoje da primeira morte provocada pelo novo coronavírus. A marca assustadora de 1 milhão de casos em menos de 4 meses depois do primeiro caso confirmado. A gente repete também, 50 mil não são um número, são pessoas que morreram numa pandemia, elas tinham família. Eu volto ao vivo aqui com você para trazer uma informação muito triste e importante. O Brasil ultrapassou a marca de 500 mil mortos. O Brasil chegou a 700 mil mortes causadas pela Covid. A pandemia de Covid-19 trouxe para todo o planeta algumas situações que a nossa geração nunca havia passado e nunca sonhou em passar. De uma hora para outra, todo mundo foi obrigado a ficar em casa para se cuidar, se proteger e proteger sua família, evitando o contágio do coronavírus. O número de mortos por conta da Covid aumentava a cada dia, mesmo que algumas pessoas quisessem muito fazer parecer o contrário. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Vai morrer, gente. A solução para tentar reduzir os danos foi o isolamento social. E isso queria dizer que comércios, fábricas e tudo mais estava parado, com seus orçamentos reduzidos drasticamente do dia para a noite, já que as pessoas também estavam sem trabalhar, sem segurança financeira, muitas sem receber ou mesmo sendo demitidas, e com isso sem poder de compra algum. Em um primeiro momento, boa parte das empresas que contratavam redatores passaram a ter que reduzir a quantidade de trabalhos, quando não zerar as contratações. Isso quando essas empresas conseguiam permanecer abertas. Junto disso, muitas pessoas desesperadas passaram a buscar opções de formas para ganhar dinheiro podendo trabalhar de dentro de casa, trabalhar pela internet. Assim, a quantidade de novas pessoas que se diziam redator aumentou rapidamente. As demandas diminuíram, os orçamentos diminuíram e a concorrência aumentou num piscar de olhos, sendo que dentro dessa concorrência tinham várias pessoas desesperadas para conseguir se manter e com isso aceitando pagamentos absurdos de baixo. Seria esse o fim da solidez do trabalho do redator freelancer? Mercado saturado e ganhos baixos seriam a nova realidade do profissional de conteúdo? Sim. Como eu falei, no começo muitas empresas tiveram que reduzir suas demandas e pagamentos, e muitas delas até mesmo parar de contratar. Sim, a concorrência passou a ser maior do que nunca, mas o redator freelancer profissional, aquele que soube entender que ele é a sua própria empresa e continuou se portando como tal, buscando se manter atualizado, buscando aumentar cada vez mais a sua qualidade de escrita e seus conhecimentos estratégicos, esse redator conseguiu enxergar além. Mesmo com essas muitas empresas que tiveram que reduzir seus orçamentos, uma boa parte ainda continuou buscando a qualidade nos profissionais. Assim, os redatores que conseguiam manter o foco em mostrar que entendiam o que estavam fazendo, conseguiam se destacar no mercado e continuavam sendo escolhidos por essas empresas para os trabalhos. Esses redatores também perceberam que muitas empresas que não tinham uma presença tão forte no mercado, agora com todo mundo em casa e a internet sendo mais do que nunca a principal forma de contato entre todas as pessoas, essas empresas tinham a necessidade de estar online e de se comunicar com seu público pela internet, seja nas redes sociais, nos sites, nos blogs, por vídeos e por aí vai. Com isso, a demanda dos redatores não só voltou ao normal, como nunca se viu uma demanda tão grande por conteúdo para a internet. Apesar da vida das pessoas nunca mais ter sido a mesma, ainda assim, no lado profissional, os redatores que conseguiram se destacar de alguma forma, conseguiram se restabelecer, encher a agenda de cliente, fazer novos negócios e tudo parecia que ia melhorar cada vez mais. As notícias pareciam que também melhorariam. Mas a vida
é uma caixinha de surpresas. A vida não é mole. E não haveria de ser a vida do redator freelancer a ser mole. ChatGPT. O ChatGPT. 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 O ChatGPT é uma caixa preta mágica em que você pede pra ela fazer um negócio, ela faz e nós não fazemos a menor ideia de como funciona. De uma hora para outra, tudo que se falava na internet era ChatGPT. As inteligências artificiais encabeçadas pelo ChatGPT passaram a se espalhar pela internet e de mera ferramenta de teste passaram a ser parte integrante do nosso dia a dia. E como isso poderia ser prejudicial ao redator? Eu queria lembrar vocês que nós vivemos numa sociedade capitalista. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele colocar os seus tentáculos que se baseiam na expropriação e na exploração do homem pelo homem. O lucro é o que move a imensa maioria das empresas. Imensa maioria não é pleonasmo, tá? Eu fui conferir, eu juro. Então, se as empresas acharam que a escrita da inteligência artificial ia conseguir substituir sem custo nenhum o trabalho do redator, é claro que elas iam fazer essa substituição. Do nada, parece que o Akinator ia parar de descobrir a pessoa que a gente estava pensando e começar a tomar nosso trabalho. Agora sim, a inteligência artificial seria o ponto final da profissão de redator. Bom, eu tô aqui para falar que não foi bem isso que aconteceu. Claro que algumas empresas fizeram essa substituição do profissional de conteúdo, assim como de profissionais de outras áreas do mercado digital, pela inteligência artificial. Mas isso não foi o que aconteceu com muitos contratantes. Esses perceberam que a escrita do redator de qualidade ainda era muito valiosa quando a questão que importava era produzir conteúdo para humanos, atrair e informar os humanos. E até mesmo alguns desses que tentaram substituir os redatores pela inteligência artificial perceberam que não era só escrever qualquer comando para receber do ChatGPT um texto minimamente postável. Era preciso estratégia. Era preciso passar para o ChatGPT informações precisas sobre o texto que você pretendia receber para que então ele criasse. Além, é claro, de ter um trabalho extra de muita revisão para ter certeza que aquele conteúdo que ele tinha criado era real. O que dá pra gente saber é que nos dias de hoje elas podem ser um grande aliado do redator freelancer, seja na parte de ajuda com as pesquisas, seja na parte da organização do trabalho de forma geral, na parte de dica de tema, de correção ortográfica e por aí vai. E claro que os redatores freelancer podem e devem buscar se qualificar cada vez mais para não parecerem substituíveis por uma IA como meros escrevinhadores de texto. Além da parte da própria produção e otimização do conteúdo, é ótimo que os redatores também entendam de análise de resultado, estratégia de conteúdo, pesquisa de palavra-chave e por aí vai. Evoluir e se adaptar aos novos tempos e às novas ferramentas é sempre muito importante para qualquer profissional, ainda mais quando você trabalha no digital, onde em um mês as coisas mudam como se houvessem passado 5 anos. Mas não vale a pena jamais abrir mão da sua qualidade, da sua criatividade e da sua capacidade de produzir conteúdo que envolvam as pessoas certas no momento certo. Eu não consigo mesmo te prometer que num futuro, seja ele próximo ou distante, as inteligências artificiais não conseguirão produzir conteúdos tão bons ou melhores que os conteúdos produzidos por humanos. Mas eu consigo te falar com toda certeza que hoje uma mente humana é essencial para produzir o melhor conteúdo possível para a internet. E olha que não sou só eu que tô falando isso. Outra coisa que eu posso te falar com toda certeza é que o mercado de produção para a internet nunca teve tão aquecido como ele está hoje. Então, a melhor coisa que a gente tem a fazer é aproveitar esse momento e estar sempre pronto e qualificado para qualquer novo desafio que a vida trouxer para nós, redatores freelancer.